Rio Grande do Sul é um dos estados mais reconhecidos a nível mundial onde se pratica o espiritismo. Você sabia que não só os espíritas, mas também Umbanda, Candomblé e outras religiões, não só africanas, mas também budistas, praticam o fato de invocar espíritos? Alguns praticam desprendimentos da alma de seus próprios corpos. Eles dizem que saem e viajam a outros lugares. Esta prática é muito comum no Rio Grande do Sul. Mas você sabia que seu fundador, Allan Kardec, lá no ano de 1857, começou estudando a prática de invocar espíritos e se comunicar com eles para poder obter algum tipo de ajuda, benefício, para evitar maldade ou problemas, dificuldades na família, no trabalho. Ele estudou a profundidade de estas práticas, começando não só nos egípcios, mas também nos budas. Ele leu muito, estudou muito sobre como é que eles invocavam os espíritos. Se você lembra, lá no egípcio, eles invocam outros espíritos para obter sabedoria, para saber o que fazer em momentos de guerra, ou para saber qual seria o destino de seu país se eles se casaram ou se casam com alguma pessoa. Os Budas também acreditam que o fato de invocar espíritos ajuda para eles em muitas questões sobre qual seria o melhor caminho para tomar nesta vida. Qual seria o melhor conselho de algum parente que já morreu, que viveu muito e que tem muita sabedoria? Os Budas não só praticavam o fato de invocar espíritos, mas também eles acreditavam na reencarnação. Deixa eu te comentar agora algo muito interessante. Allan Kardec, assim como os egípcios e os Budas, se inspiraram muito também nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E é porque a Bíblia fala muito da parte espiritual dos homens. Para a Bíblia, é muito mais importante a parte espiritual que a parte carnal, porque é a parte espiritual a que vai transcender. E temos muitas histórias nas quais Jesus mesmo, e também no Antigo Testamento, os profetas, falam de quanto importante é o espírito. Para que você me entenda melhor, existe uma passagem na Bíblia, em João capítulo 3, onde Jesus fala com Nicodemos. E Nicodemo reconhece quanto poderoso era Jesus e quantos milagres ele fazia. E diz para Jesus: Eu sei que você vem de parte de Deus, porque ninguém consegue fazer as coisas que você faz. Então Jesus responde: Nicodemos, que se você não nascer de novo, então você não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos responde: Senhor, eu preciso entrar de novo no ventre da minha mãe. E Jesus lhe disse: Não, Nicodemos, não é de isso que estou falando. Se você não nascer de água e de espírito, então você não poderá ver o reino de Deus. Com certeza, meus amigos, esta é uma passagem que fala muito sobre o fato de nascer, ou como outros o interpretam, renascer. Daí que venha a ideia de que as pessoas, ao morrerem, muitas vezes podem renascer, ou simplesmente, como algumas religiões acreditam, a pessoa não precisa morrer, mas estando num estado vegetativo, sua alma pode estar por ali, viajando ou divagando. E é como se ela carnalmente houvesse morto, mas sua alma renasceu. É por isso que na Índia se pratica muito o desprendimento para poder encontrar essas almas perdidas e ajudá-las a retomar o caminho. Mas me deixa agora comentar-lhe outro verso da Bíblia, no qual o mesmo Deus faz algo surpreendente. Se você lembra, no tempo de Saul, o rei Saul, ele estava dirigindo os exércitos de Israel, mas a Bíblia diz que os filisteus, quando se reuniram para atacar Israel, o povo de Deus, liderado nesse então, já falsamente, vamos dizer assim, por Saul, ele não sabia o que fazer e não sabia se teria que ir a pelear ou se ele ia ganhar, não sabia. Por quê? Porque bem claro aqui nós encontramos que Deus já não falava com ele. No capítulo 28, para frente, no verso 6, diz que ele consultou muitas vezes com o Senhor, mas
não respondeu, nem em sonhos, nem em profetas, nem nada. Saul estava com muito medo porque ele não sabia se ir à la pelea ou não. É aí onde nós encontramos que ele mesmo, depois de mandar embora todos os médiums e consultores de espíritos, ele foi e chamou a uma mulher. Ele se encontrou com ela, era uma médium de Endor. Ele lhe diz para essa mulher, e eu gostaria que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Ele lhe disse a essa mulher que invoque a Samuel, o profeta que ele já tinha morrido, o profeta de Deus que ajudava a Saul para saber se ele teria que ir a pelear ou não, se ele ia ganhar ou não a batalha. Quando ele fala para a mulher que invoque a Samuel, ela não sabia quem era ele, porque estava disfarçado. Logo, Saul lhe diz: não vai acontecer nada com você, me obedeça. No verso 10, vemos que Saul até jura para a mulher que ele não vai punir ela. No verso 11 diz: a quem devo fazer subir? A mulher pergunta. E Saul responde: a Samuel. No verso 12, é aqui onde vem o grande detalhe. Diz que quando a mulher viu a Samuel, olha só que entre o verso 11 e o verso 12, nós não temos nenhum tipo de espaço, de contexto, nem nada. Simplesmente, quando Saul responde para a mulher: eu preciso que você faça subir a Samuel, a mulher fica assustada. Ela gritou, a Bíblia diz que ela gritou, ficou muito assustada, porque viu a Samuel saindo do chão. Então, ela responde: por que me enganaste? Ela sabia muito bem, assim como todo Israel, que Saul andava com Samuel, porque ele era o profeta, ele era quem lhe aconselhava. Obviamente, aí ela já teria alguma dúvida, esse cara se parece a Saul. Mas quando viu a Samuel, ela se assustou e confirmou de imediato que ele era Saul. Mas olha só, o grande detalhe aqui está em que não foi, nem descreve nada para nós dizer que foi ela quem fez sair a Samuel do chão. Ela não invocou, nem fez nada. Simplesmente Saul falou: eu quero que você faça subir a Samuel. E de imediato começou a subir Samuel. Até a mulher ficou assustada. Por isso é que ela gritou. No verso 13, Saul disse: não tenha medo, o que você está vendo? E a mulher responde: vejo um ser que está subindo do chão. Ele pergunta: qual é a aparência dele? E ela disse: é uma pessoa que tem uma manta, é um ancião que tem uma manta. No verso seguinte, diz que Saul ficou sabendo que era Samuel e se postrou em terra. Logo, diretamente Samuel fala com Saul e lhe diz: por que você me perturbou fazendo-me subir? Então respondeu Saul: estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Meus amigos, se o primeiro detalhe era que a mulher não fez subir a Samuel do chão, o segundo detalhe mais importante aqui é que Saul reconhece que Deus se afastou dele. Quando uma pessoa está afastada de Deus, obviamente, e aqui como nós vemos, Deus não respondia nada para Saul. Obviamente, meus amigos, tudo o que acontece em nossas vidas, seja bom, seja errado, é soberania de Deus e nós já não conseguimos interpretar ou saber. Como é que nós podemos ver que ele estava sem Deus? Porque ele mesmo reconhece. Diz que os filisteus estão atacando, mas Deus se afastou dele. Ele já não responde nem por profetas, nem sonhos, nem nada. E veja o que vem aqui, preste muita atenção. Então Samuel disse: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu a seu próximo Davi. Isto, meus amigos, Saul já sabia. Não é que ele está fazendo uma revelação. Saul já sabia. Por quê? Porque em vida Samuel falou para Saul: o Senhor, por tua rebeldia, desobediência, rasgou de ti o teu reino e o deu nas mãos de Davi. Então, porque você não obedeceu ao Senhor, porque você não escutou ele, a ira de Deus está contra você, disse. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus.
E olha o que ele disse aqui: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Esta é a parte da profecia. Esta é a parte em que Samuel revela assim. E sabe o que acontece no verso mais para frente, o capítulo 31? Acontece a mesma coisa que Samuel aqui prediz para Saul, que realmente os filhos morrem e Saul, ferido mortalmente, termina se suicidando. Meus amigos, para terminar esta parte, eu gostaria que você entenda. A posição que nós temos como reformados é que verdadeiramente era Samuel. Mas, como está bem claro aqui, não foi a mulher quem deixou subir a Samuel. Foi Deus, na sua soberania, em uma forma explícita e única, porque nós não temos outra história na Bíblia tão clara como essa. Na soberania de Deus, ele permitiu que Samuel saísse para falar diretamente com Saul. É por isso que até Samuel fala: por que você veio a me importunar, né? A me perturbar? Segundo, meus amigos, muitos dizem que aqui foi o diabo, né? Que foi demônios. E eu gostaria que você entenda que existem na Bíblia passagens que são descritivos e passagens que são normativos. Nós estamos perante um verso que é descritivo. Significa que um verso descritivo geralmente descreve a uma passagem normativo. Por que nós deduzimos que esta é uma ação, uma coisa que acontece em experiência única, assim, e que foi pela soberania de Deus? Por quê? Porque a passagem normativa, quer dizer o padrão, é que Deus não permite, ele não gosta, ele proibiu que seus filhos fizeram esse tipo de coisas. Isto está em Deuteronômio 18:10, que diz que Deus proibiu às pessoas que pratiquem o fato de comunicar-se com os mortos. Isto é normativo. Se Deus proibiu isso, por que ele permitiria, ou seria parte desse, seria cúmplice desse agir aqui de Saul, se ele mesmo proibiu, me entende? Então, primeiro, que nós podemos ver que o Espírito de Deus se tinha afastado de Saul. Então, como nós bem sabemos, não são os filhos de Deus, mas os que não são filhos de Deus, os que estão lá no mundo e como ímpios, bem claro diz a Bíblia, os que praticam este tipo de coisas e os que são muitas vezes referenciados, dirigidos por demônios. É isso que a Bíblia diz, que quando eles, os rebeldes, os ímpios, praticavam este tipo de coisas, eram muitas vezes dirigidos por demônios. Aqui este caso é excepcional. Foi Deus quem fez isso. Para terminar, como é que este ser, que em verdade é Samuel, disse uma profecia? Porque a primeira parte, tudo bem, a gente sabe que isso falou em vida também, Saul já sabia. Mas a segunda parte, ele lhe diz que no dia seguinte vai morrer seus filhos e ele mesmo. Pois essa é a confirmação que nós temos de que, em verdade, foi a soberania de Deus a que trouxe a Samuel. Porque, para começar, pessoas não têm poder para trazer pessoas que já morreram. O que eles podem trazer são demônios, é verdade, mas não têm poder para trazer pessoas que já morreram. Muito menos, meus amigos, um filho de Deus como Samuel. Pessoas não podem fazer isso. Então, nós podemos ver que verdadeiramente era Samuel. E que foi Samuel quem, uma vez mais, profetizou pela soberania de Deus, pelo dom de Deus que deu a Samuel, ele profetizou, e por isso aconteceu tal e como ele falou. Seus filhos morreram na batalha com os filisteus e Saul também morreu. Uma última questão aqui. Existe uma passagem normativa na Bíblia, em Hebreus 9:27, que diz que está estabelecido para todos os homens morrerem uma só vez, vindo depois de isso o juízo. Esta é uma das passagens mais versáteis, mais fortes, mais claros, que fala sobre a reencarnação. Para nós cristãos, em nossa posição bíblica, ninguém pode reencarnar. Quando Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo espiritualmente,
ele se está referindo a que todos estamos mortos em espírito. É isso que a Bíblia diz de capa a capa. E porque estamos mortos em espírito, precisamos reviver. E a única forma de reviver é em Cristo. A isso Jesus se refere com você precisa nascer de novo. Quando fala de água e de espírito, se refere ao batismo. Se refere a... alguns dizem que se refere ao batismo, mas outros dizem que se refere ao líquido amniótico que sai quando a mulher está grávida, lembra? Então, não só precisa nascer carnalmente, mas também precisa nascer espiritualmente. Nascer de novo nas coisas de Deus. Abertos os olhos para enxergar o pecado e agora ter essa convicção de que existe outra vida. Nascer para essa nova vida. Unicamente através de Cristo. É por isso que Jesus se indica a si mesmo como o único que pode fazer isso. Então, quando Hebreus 9:27 diz que não existe reencarnação, porque bem claro diz aí, está estabelecido para os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse verso normativo nos deixa claro que o que aconteceu aqui, uma vez mais, não foi pelo poder sobrenatural da mulher. Seria muito absurdo que ela possa invocar filhos de Deus. A parte que as pessoas não podem invocar pessoas, nem ímpios, nem crentes têm o poder para fazer isso. Por quê? Porque, outra vez, a passagem normativa diz que as pessoas só morrem uma vez e depois vai para o juízo. Os que ficam neste mundo são demônios, são esses os que se levantam e podem até, como diz a Bíblia, ter aparência de luz. Se apresentam como anjos. Como não se podem apresentar disfarçados de algum parente, entendes? Então, essa é a posição bíblica. Os que acreditam na reencarnação de pessoas e que podem virar algum tipo de bicho, animal ou outra pessoa, podem utilizar, podem tirar de contexto este tipo de passagens da Bíblia. Mas não é isso que diz a Escritura. Nós bem sabemos que a melhor forma de explicar a Bíblia é com a própria Bíblia. E pegar e utilizar todos os versos para poder entender o contexto e uma só verdade. Não podemos tirar um só verso da Bíblia, interpretá-lo e utilizá-lo para criar toda uma religião. Pelo menos quando a gente é cristão, não faz isso. O livro, a Bíblia é inteira e é íntegra. Significa que toda ela se reforça e se fundamenta, se respalda nela mesma. Então, tudo bem, qualquer um pode vir e pegar um verso e reforçar sua própria doutrina sobre isso. Isso não é novo. Muitas culturas, muitas religiões fazem isso. Mas eu queria deixar claro aqui qual é a posição cristã e qual que é a verdade sobre este tipo de versos. Qual que é o fundamento que nós temos, segundo Deus, para que estas coisas aconteçam. Lembre-se, meu amigo, que o diabo não é mais poderoso do que Deus. E o diabo também trabalha dentro da vontade de Deus. Muitas vezes Deus permite que o diabo se disfarce e engane as pessoas e as leve longe dele. Assim como Deus fez com muitos dos homens que se afastaram dele. Que assim como Saul reconheceu que ele estava longe de Deus e que Deus já não falava mais com ele. Assim também o grande líder dos egípcios, lembra? O que diz Deus em Romanos 9? Que ele mesmo levantou e endureceu ao faraó. ¿Para quê? Para que ele e todos seus exércitos se percam. Quem que falaria com o faraó sobre ele é um grande rei e tem todo o poder? Quem que falava para ele? Seus adivinos. E de onde tiravam essas palavras seus adivinos? De demônios. Isso nós podemos vê-lo também nesse texto que possivelmente eu explico em uma próxima oportunidade. Por aqui até agora e que Deus os abençoe.